Olá, eu sou Adriana Bittar e este é o quarto episódio do podcast A Vida Está no Ar, que começa agora. Nosso tema é hipertensão arterial pulmonar ou HAP, uma doença respiratória rara e que também é foco da campanha A Vida Está no Ar da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, SBPT. O objetivo aqui é conscientizar todos os interessados em saúde respiratória e temos um episódio especial para falarmos sobre a HAP. Convidamos 2 pneumologistas da SBPT e eles são especialistas em hipertensão pulmonar, a doutora Eloara Campos, membro da Comissão de Função Pulmonar, e doutor José Leônidas Alves Júnior, da Comissão de Circulação Pulmonar. Sejam muito bem-vindos, doutores. Obrigada, Adriana. Vai ser um prazer esse bate-papo e agradeço à Sociedade Brasileira pelo convite. Exatamente, Adriana. É um prazer falar de hipertensão arterial pulmonar e... Conscientizar. Não, pode... Exatamente. É um prazer, Adriana, estar aqui em nome da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para falar dessa doença tão importante, embora rara, hipertensão arterial pulmonar. Exatamente, doutor. Então, já vou começar pelo senhor. O que é a hipertensão arterial pulmonar ou HAP, para a gente já explicar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Adriana, uma diferença bem importante é que a hipertensão pulmonar ela é diferente da hipertensão arterial pulmonar. Então, enquanto a hipertensão pulmonar é só uma condição em que a pressão da artéria pulmonar está aumentada, a hipertensão arterial pulmonar ela envolve outras coisas. Ela envolve o porquê dessa pressão está alta no pulmão. Então, é uma doença da própria artéria pulmonar e o fato ter essa doença na artéria pulmonar, fazer com que ela fique proliferando e ficando mais espessa, isso faz com que a pressão realmente aumente e o fato dessa pressão estar aumentada, isso traz alguns problemas para os pacientes, como a falta de ar, principalmente porque o coração começa a ficar mais fraco de ter que fazer essa força toda, digamos assim, essa pressão aumentada. E essa força aumentada faz com que o coração da gente fique cada vez mais fraco por ter que fazer essa força. Então, a hipertensão arterial pulmonar é essa doença caracterizada por uma alteração nos vasos pulmonares, fazendo com que o coração tenha que fazer mais força e o coração passa a sofrer com isso. Agora, doutora, mesmo sendo rara, nós temos uma estimativa de quantas pessoas têm HAP no Brasil? Quem são esses pacientes com HAP? Adriana, o cálculo, a gente tem que levar em consideração 2 coisas. Uma é quantos casos novos nós temos por ano e quantos pacientes nós temos, né? Então, pegando uma população geral, né, do ponto de vista epidemiológico, a gente calcula a HAP, hipertensão arterial pulmonar, 5 casos por milhão de habitantes. Imagina, é uma população realmente muito pequena. Se a gente for transformar isso para a população brasileira, que é mais ou menos aí pelo último censo, 210 a 220 milhões de habitantes, são mais ou menos 1.000 casos novos ano. E se nós pensarmos na quantidade de pessoas já diagnosticadas, mais ou menos 50 casos por milhão, que vai dar mais ou menos 10 a 11 mil pacientes diagnosticados, né, que acompanham conosco com hipertensão pulmonar. Ou seja, dentro do contexto de doenças, né, que nós temos diversas, né, se a gente for comparar, por exemplo, com a hipertensão arterial sistêmica, né, que é a pressão alta no braço, é um número muito pequeno de pacientes mesmo e por isso que às vezes o diagnóstico é tão difícil. Agora, entre as hipertensões pulmonares, essa tem particularidades, né? O que a gente pode destacar aqui? Então, como eu falei, dentro das hipertensões pulmonares, a gente tem 5 grupos de hipertensão pulmonar. Esse da hipertensão arterial pulmonar é o grupo 1. E uma das principais diferenças dela é justamente o que leva à hipertensão pulmonar, que é a alteração no vaso que eu estava falando, que é o que caracteriza a doença. Mas tem outras coisas que deixam a hipertensão arterial pulmonar nesse grupo 1. E digo que o mais importante após o que leva à hipertensão pulmonar é o tratamento. Então, o tratamento dessa hipertensão arterial pulmonar, desse grupo 1, é diferente dos demais grupos. Então, o grupo 2, que é quando o paciente tem uma doença do coração esquerdo, paciente que tem uma insuficiência cardíaca, fica inchado, tem uma doença da válvula, é o grupo mais comum, mas o tratamento é totalmente diferente do paciente com hipertensão arterial pulmonar. Então, a forma como tratar e abordar esses pacientes, ela é especialmente diferente nesse grupo.
Bom, o doutor citou entre os sintomas o cansaço, né? E mesmo com sintomas tão característicos como o próprio cansaço, falta de ar, tonturas, o desconforto torácico, fraqueza, o diagnóstico é sempre importante. E o que deve ser feito para o paciente saber se ele tem ou não HAP, né? Hoje, quais são os exames mais recomendados para isso, doutora? Adriana, é muito importante isso que você falou sobre o cansaço e a falta de ar. Imagina quantas doenças nós temos, muito mais comuns, que dão falta de ar e cansaço. Então, Inúmeras. Inúmeras, né? Então, quando a gente pensa, né, num paciente como um todo que tem falta de ar, mais ou menos 80% dos pacientes ou vão ter doenças cardíacas ou vão ter doenças pulmonares. Só que nesse contexto nós temos doenças muito mais comuns, como asma, enfisema, que é o paciente que fuma, a insuficiência cardíaca, o paciente que infartou e teve repercussões cardíacas. Então nós temos muitas outras doenças que vão ter maior chance de dar os mesmos sintomas. Então, como o sintoma da hipertensão pulmonar, ele se combina, né, com as demais doenças, nós vamos ter que fazer alguns exames para poder descartar as doenças mais comuns até chegar nas doenças raras. Então, do ponto de vista da investigação inicial, é sempre importante fazer exames como imagem, função pulmonar, ecocardiograma para detectar outras doenças, que são as mais prevalentes, e o ecocardiograma é a nossa ferramenta de triagem, ou seja, durante um exame de investigação, o colega que está fazendo o ecocardiograma vai ver que tem um aumento da pressão dentro do coração, né? Então, tem um aumento na medida, né, indiretamente dentro do coração, do aumento da pressão da artéria pulmonar ou um aumento do lado direito do coração, né? O paciente sempre pergunta, nossa, doutora, mas eu tenho um coração só, que história é essa de direita e esquerda? Mas a gente tem um coração dividido e, na realidade, o lado que fica comprometido é o lado direito. Então, no ecocardiograma, a gente já tem que ter algum sinal ali para deflagrar a investigação. E como é que eu vou confirmar? Obrigatoriamente, o paciente tem que realizar um cateterismo cardíaco direito, porque é esse método que confirma o diagnóstico. Então, ele tem sintoma, ele vai para exames de investigação inicial para o cansaço, um deles é o ecocardiograma. No ecocardiograma tem sinais de hipertensão pulmonar, e aí nós vamos fazer vários exames para ver se esse paciente tem hipertensão arterial pulmonar, porque como o Leandro comentou, podem ter outras doenças que cursem com hipertensão pulmonar. E aí o paciente vai terminar no cateterismo cardíaco direito para a gente finalizar o diagnóstico e chamá-lo, então, de hipertensão arterial pulmonar e direcionar o tratamento adequado. Agora, tem alguma informação que seria, assim, determinante diante de tudo isso que a gente falou e até de alguns profissionais talvez nem suspeitarem de que possa ser a HAP? Tem alguma informação determinante para confirmar essa suspeita antes de partir para o cateterismo? Sem dúvida nenhuma, o exame mais importante de screening, da gente tentar identificar, é o que a Eloara acabou de falar, que é o ecocardiograma. O eco. O ecocardiograma é a ferramenta Crucial. Em quase todos os casos, é o primeiro indício que a gente tem apontando para uma hipertensão arterial pulmonar. Porque, de novo, é doença rara. Então, primeiro, vamos olhar a função pulmonar, vamos ver se não é outro problema do pulmão que está causando isso. Vamos olhar a tomografia, ver se tem alguma coisa a mais. Mesmo quando está olhando o ecocardiograma, dependendo de onde foi feito esse exame, por que profissional foi feito, depende muito do profissional que realize. Às vezes, olhar o lado direito do coração não é algo que se faz com muita rotina, porque geralmente ele está normal. Geralmente o lado direito do coração está normal. Então, o foco vai muito para o lado esquerdo, que é o principal acometido quando a gente tem a pressão arterial sistêmica mesmo alta, quando a gente tem doenças da válvula, como febre reumática, que ainda é muito prevalente no nosso meio, estenose aórtica, que com a idade vai ficando cada vez mais comum. Então, essas doenças do coração esquerdo são muito mais prevalentes do que a hipertensão arterial pulmonar. Então, acho que o exame essencial para esse começo desse screening é, sem dúvida, o ecocardiograma, ele que vai apontar para a gente. Lógico que se eu estiver diante de um paciente que tem já uma esclerose sistêmica, que tem um familiar que tem hipertensão arterial pulmonar, se eu tenho um paciente que tem familiares que têm esquistossomose, isso pode apontar para a gente pensar em hipertensão arterial pulmonar até antes do eco. Mas de forma mais corriqueira, acho que o ecocardiograma é quem vai dar esse passo inicial para a gente. Que vai definir esse caminho, né, doutora, por favor? E, Adriana, assim, é importante, porque o eco ele é uma ferramenta
De dois lados, né? Porque ele nos ajuda muito, mas nem todo eco com uma pressão aumentada é igual a ter hipertensão arterial pulmonar. Por quê? Porque é uma ferramenta não invasiva, depende de quem está realizando o exame. Outras coisas podem aumentar um pouquinho a pressão. Então, aquela pressão que a gente chama meio limítrofe, né? Às vezes a gente recebe um eco com uma pressão sistólica de 40. Uma pressão de 40 é igual a ter hipertensão pulmonar? Às vezes a gente passa o catéter e não tem essa medida. Então, à medida que a gente envelhece, a obesidade, às vezes a janela de medida é um pouco, né, mais difícil ou não. Então, a gente tem que lembrar que, assim, hoje os pacientes não têm mais aquela... eles não esperam ver o exame na frente do médico, né? Então, eles abrem antes. Aí, quando eles veem escrito hipertensão pulmonar, vão lá no Google, e agora na inteligência artificial, e aí se desesperam, porque eles falam, nossa, eu tenho HAP. E não significa que um eco com sinais de hipertensão pulmonar é igual a HAP, hipertensão arterial pulmonar. E, às vezes, nem sempre confirma-se depois no cateterismo, né? Então, muito cuidado, porque senão os pacientes ficam desesperados, né? Então, pegou esse exame alterado, tem que ir numa pessoa que entende de hipertensão pulmonar para fazer uma avaliação adequada. Procurar sempre um especialista, né? Agora, doutor, quais são os principais riscos da HAP, né? Principalmente se não forem tomadas as medidas apropriadas e também não sei se o diagnóstico ele tem que vir cedo, se isso ajuda. Como os sintomas são muito inespecíficos, como a gente falou aqui, né, que é o cansaço, às vezes o paciente demora mesmo para ter o diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar. Em média, estima-se que 2 anos no mundo o paciente se espera. Então, não estou falando só de Brasil. O paciente leva Exato. 2 anos. Até ele começar a sentir alguma coisa, perceber, ó, estou mais cansado. Isso aqui eu fazia antes, não estou fazendo mais. Então, esse período dele perceber que tem alguma coisa errada com o corpo dele e chegar no diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar, demora 2 anos em média, o que é muito tempo. Porque, como eu falei lá, quando eu estava falando do que era a doença, que o vaso ia ficando doente, ele vai ficando, pensa uma mangueira que você está cada vez mais diminuindo a luz da mangueira, a parte de dentro. Então, aquela pressão vai aumentando e o coração vai fazendo cada vez mais força. Então, a doença costuma pegar todo o pulmão, mas de forma heterogênea. Alguns vasos menos, alguns outros mais. À medida que a doença vai progredindo, vai pegando mais vasos do pulmão e o coração vai ficando cada vez mais fraco. Então, a gente brinca que a gente é pneumologista, mas tem que aprender a tratar do coração também, porque o lado direito do coração continua sendo coração. Então, o paciente tem uma insuficiência cardíaca, essa insuficiência cardíaca direita vai deixando ele cada vez mais cansado, aí com o tempo ele vai começando a inchar as pernas e cada vez mais difícil fazer algum esforço maior, a ponto que às vezes ele faz um esforço maior e desmaia porque o coração não dá conta de bombear sangue de forma adequada para os músculos e para a cabeça, então acaba desmaiando o paciente. Então, o principal risco da doença é essa insuficiência cardíaca progressiva, se a gente não trata a doença de maneira adequada. Perfeito. E, em geral, qual é o prognóstico de um paciente com HAP, doutora? Nós já estamos há um tempinho já, né, nessa lida com a hipertensão pulmonar. Então, a gente tem que lembrar, Adriana, o seguinte, quando a gente fala prognóstico, primeiro que medicina não é matemática, né? 1 mais 1 não é 2 para todo mundo, ainda bem que não funciona assim. Mas, na média, se nós pensarmos numa fase antes de tratamento, e nós estamos falando aí que a primeira droga surgiu em 1996 e no Brasil nós tivemos primeira medicação em 2005, né? Então, tem 20 anos que nós temos medicação disponível para o tratamento da HAP. Se o paciente não faz um tratamento adequado e ele chega em fase avançada, como o Leônidas comentou, o prognóstico é ruim. Então, ou seja, a doença já avançou muito, o paciente é muito sintomático e se ele não tiver droga disponível para ser tratado, aí o prognóstico nós estamos falando de meses ou poucos anos. Mas nós estamos numa fase muito importante da hipertensão pulmonar e que nós hoje temos 4 vias diferentes de tratamento. Ou seja, lá atrás, em 2005, a gente tinha uma droga, a gente entrava com uma medicação, esperava o paciente piorar, depois a gente associava a outra. E até ano passado a gente tinha 3 vias, agora nós temos uma 4ª via. Então, ou seja, eu posso misturar 4 medicamentos diferentes e quanto mais grave o paciente chega para a gente, mais agressivos nós somos no tratamento. Então, isso mudou
melhorou o perfil de resposta, então a gente melhorou o prognóstico do paciente, a gente melhorou a sobrevida, melhorou a qualidade de vida. Então, hoje, a gente tem pacientes aí com 10, 15 anos de acompanhamento conosco. A gente sabe que se a expectativa de vida, lógico, é 70, 80 anos no Brasil, a gente não quer que uma paciente morra precocemente. Mas, pensando no que nós já passamos e o que a gente tem de disponibilidade hoje, 10, 15 anos e ainda ter possibilidade depois de um transplante, nós mudamos aí o perfil do que nós tínhamos há 25 anos atrás, quando a gente não tinha droga nenhuma de tratamento, tá? Então, realmente, acho que nós estamos numa fase muito boa da hipertensão pulmonar pelo acesso, né? A gente não tem todos os acessos como nos Estados Unidos e na Europa, mas hoje nós temos disponibilidade de tratar o paciente aí com 3, 4 vias no Brasil. Quer dizer, a gente tem acompanhado aí uma evolução, né, da ciência, das pesquisas, e isso impacta, imagino, diretamente na qualidade de vida desse paciente, né, doutor, com tudo isso que a gente tem em mãos hoje. Isso é bem legal, porque a gente tem alguns trabalhos de qualidade de vida mostrando que quanto pior é a qualidade de vida, a gente tem questionários para avaliar essa qualidade de vida, e aí, conforme o paciente vai marcando lá, ele vai pontuando. E quanto melhor a qualidade de vida desse paciente, mais ele vive. E quanto mais ele vive, melhor a qualidade de vida. Então, a gente vai atrás de melhorar o paciente, como a Elora falou, também pensando nisso, porque a gente sabe que se o paciente vive mais, ele vive melhor. Então, a gente fica nessa corrida do paciente viver mais, não simplesmente por viver... Por um número, né? Viver por um mais. número. Não, Mas é porque viver sabe bem. que se esse paciente viver mais, ele vai viver bem. E isso é muito bom. Mais do que a gente fala muito, não, qual é a chance desse paciente morrer, a chance desse paciente não morrer. E quando a gente está lá de frente para o paciente, a medicina hoje é muito personalizada. A gente sabe que para aquele paciente não é 10% de chance de morrer, é 100%. Porque ele só é ele só tem direito a morrer uma vez. Então, para entender a complexidade da doença, é muito importante a gente falar de prognóstico e tal, mas quando a gente vai para o individual, e talvez tenham pacientes assistindo a gente agora, a gente leva em consideração que essa pessoa é só uma, ela só tem uma vida, e é isso que a gente busca melhorar, e sabendo que a qualidade de vida continua junto, isso dá um alívio para a gente. Maravilha. E qual a importância, doutores, vou fazer essa pergunta para os dois, dessa relação médico-paciente, em especial com o paciente que tem HAP, começando pela doutora? Adriana, sim, relação médico-paciente, ela é fundamental em qualquer relação, qualquer doença, porque você não sai da sua casa para procurar um médico à toa, né? Nós temos uma vida super corrida, a gente tem família, trabalho. Então, assim, você para sair de casa para ir no médico, você tem que confiar muito naquela pessoa que está ali na sua frente, né? Os pacientes conhecem, né? Como são doenças raras, eles sabem quem são os médicos que lidam com hipertensão arterial pulmonar, então eles conhecem os grupos, e essa relação, esse primeiro contato com o paciente, ele é importante porque a gente precisa acolher o paciente. Antes de você pensar no remédio, porque eu falo que assim, prescrição e carimbar, pra gente é muito fácil, isso é o que a gente faz toda hora, mas aquele primeiro acolhimento, tirar todas as dúvidas, né? Entender a biografia do paciente, né? A qualidade de vida a gente traduz na biografia. Quem é aquela pessoa que está ali na minha frente? O que é importante para essa pessoa durante o tratamento? Então, essa relação ela precisa começar a ser bem construída já na primeira consulta. Lógico que a gente sabe que a maioria dos centros de referência estão dentro das universidades, e às vezes o paciente não passa sempre com o mesmo médico, né? Ele troca, mas ele sabe quem é a doutora Eloara, quem é o doutor Leônidas lá dentro da USP, e de vez em quando eles veem a gente de novo, mas pode ser que nem todo mês seja assim, mas a gente tenta manter uma equipe coesa, que tenha a mesma linguagem, que saiba acolher o paciente. Então, a relação médico-paciente, ela precisa começar com acolhimento, empatia e tirar todas as dúvidas. Nós precisamos ter tempo para o paciente quando ele chega com hipertensão arterial pulmonar, para ele não sair daquela consulta com dúvida, porque a dúvida faz o paciente perguntar para o vizinho, faz o paciente entrar na internet, e as notícias da internet, elas não são essas que nós estamos contando, porque é uma notícia, a informação ela é fria, né? Porque é uma informação matemática, que é o que está no estudo, é média, né? É desvio padrão, você não olha o indivíduo sozinho, você olha o indivíduo no coletivo. Então,
Isso é muito importante. O paciente precisa confiar. Ele precisa entender que, se eu falar naquele momento que ele vai repetir um cateterismo, é porque aquela hora é importante. Se ele vai adicionar uma medicação, ele vai ter que entender que ali é o momento adequado. E, às vezes, o paciente, a gente aumenta a medicação, não é porque ele está muito grave, é porque a gente quer que ele fique melhor ainda. Então, o paciente precisa entender essas nuances e nada como uma boa relação construída para que o paciente confie na equipe que ele está, né, acompanhando, porque é um acompanhamento longo que ele vai ter com a gente, várias consultas, para que realmente ele tenha uma relação de confiança com a equipe médica que está atendendo esse paciente. Doutor. Perfeito. Ó. A Eloara sintetizou muito bem como deve ser esse relacionamento, essa relação médico-paciente. Então, a partir do momento que o paciente procura você tem que tentar atender às expectativas dele, e a empatia é a grande palavra quando a gente fala da relação médico-paciente, porque quanto mais empático o médico for, maior a chance daquele paciente conseguir seguir o tratamento planejado, porque ele vai se colocar e o paciente vai se sentir, não, o médico está pedindo para eu tomar esse remédio, fazer esse exame, porque ele quer que eu faça algo a mais. Porque eu mostrei para ele que isso era importante e ele está. E às vezes são pequenas coisas que você consegue mostrar empatia. É o paciente, não, você tem que voltar a brincar com seu neto. Você tem que ver sua filha se formar. E quando ele percebe que o médico está se importando com aquilo, ou seja, que tem empatia, porque se fosse eu ia querer brincar com meu neto, se fosse eu queria ver minha filha. Ele percebe que o quanto aquilo ali pode entrar numa sintonia e a gente conseguir fazer com que o paciente faça o tratamento certo e que mesmo o tratamento com algumas dificuldades que a gente sabe que a gente vai enfrentar nessa caminhada, o paciente consiga transpor esses obstáculos. E isso para qualquer tipo de problema de saúde, né? O paciente ele precisa se sentir acolhido, querido, confiar no médico, como vocês dois colocaram aqui muito bem. Agora, a gente sabe que o acesso a especialistas ainda não é uma realidade para um grande número de pessoas, principalmente no Brasil, né? O que vocês consideram que pode ser mudado para que tenhamos uma abordagem mais apropriada da HAP, seja na rede pública de saúde ou na rede pública privada de todo o país, doutor? Vamos lá. A grande questão da hipertensão arterial pulmonar é porque a hipertensão arterial pulmonar é um grupo 1 da hipertensão pulmonar, e a hipertensão pulmonar já não é rara. Então, se a gente está falando da hipertensão arterial pulmonar, a gente citou várias vezes que é uma doença rara e que a gente tem que tratar dentro dos centros de referência. A hipertensão pulmonar não dá para tratar no centro de referência, porque a estimativa já é que é 1% da população global, e aí precisa ser acompanhada por outros médicos também, não dá para ser só no especialista em circulação pulmonar, em hipertensão arterial pulmonar, como a gente é. Então, passa por educação, e a educação não é só médica, é educação da população. Então, está hoje aqui, tanto eu quanto a Eloara, a gente vem para esse tipo de evento, esse tipo de conversa muito animado e cheio de bom grado, porque a gente sabe o quanto é importante essa informação aqui chegar no máximo de pessoas possíveis, para que a pessoa, quando pegue um ecocardiograma que tenha hipertensão pulmonar, possa se dirigir ao médico dela e chegar no ponto. Lógico que no serviço, quando a gente fala em serviço público, às vezes a gente fica sabendo de um paciente que está com hipertensão, suspeita de hipertensão arterial pulmonar, ele está em algum canto do interior, e é difícil para ele chegar até aqui via regulação, mas a gente sabe também que sempre vai ter algum médico lá na regulação, algum médico próximo que vai entender a gravidade da doença e que vai conseguir, ou às vezes o paciente consegue via a gente tenta ajudar de alguma forma. Então, para chegar até os centros de referência, a gente entende que tem muita gente, muitas vezes o paciente demora para chegar até a gente, mas cabe alguns lugares, né? Então, hoje em dia o SUS é muito bem organizado, e se for atrás, a gente acredita que vai conseguir chegar na gente, e por ser uma doença rara, a gente sempre está à disposição. Então, se não achou o CROSS, no caso daqui de São Paulo, achou algum médico que vai conseguir dar o caminho e a gente conseguir que o paciente chegue. Isso estou falando de SUS principalmente. E como a gente está em São Paulo, eu acho que a gente tende sempre a pensar em grandes centros, né? Mas a gente tem que pensar também em pessoas que estão
fora desse eixo, né, das grandes cidades. Então, isso dificulta um pouco, doutora? Adriana, acho que é assim, São Paulo, realmente, a gente costurou, né, junto com a Secretaria do Estado, foi muito importante lá atrás, porque realmente a Secretaria definiu, junto com os especialistas, os centros de referência. Então, a Secretaria sabe quem são os médicos e quais são os centros de referência. Em São Paulo, onde está o gargalo? Às vezes, o paciente, quando ele passa na UBS, né, no serviço de atenção primária, ele tem dificuldade de chegar até o centro de referência pela burocracia. Porque ele vai passar com o clínico, aí ele vai ter que passar com o pneumo, com o cardio, para ele encaminhar para o centro de referência. Lógico que se alguém nessa jornada conhece algum colega, que foi o que o Leônidas falou, a gente tenta agilizar o processo. Mas se nós pensarmos na burocracia, na verdade, a gente precisaria melhorar em São Paulo esse acesso para que o paciente não tenha tantos gargalos até chegar no centro de referência na via convencional, que eu falo, na via que deveria ser certinha para o paciente chegar. Tem paciente que chega muito rápido e tem paciente que demora meses para chegar no centro de referência. Quando a gente fala de Brasil, nós estamos falando de um país continental com uma heterogeneidade gigante, porque São Paulo é o maior PIB do país. Nós estamos concentrados numa população que tem acesso muito mais fácil do que, por exemplo, na região norte. Então, assim, eu acho que parte do princípio do Ministério da Saúde e das secretarias de Estado realmente estruturarem, nominarem quem são os centros de referência de cada estado e aí ter uma rede que o colega lá da atenção primária saiba até como é que ele vai fazer para chegar lá no centro da capital. Precisa todas as vezes o paciente estar na capital? Não. O que às vezes acontece, por exemplo, no nosso centro, né? Pensando em São Paulo ou outros, a gente tem pacientes do Brasil inteiro. Então, nós temos o médico da cidade do paciente, aquele que fala conosco numa intercorrência, e o paciente vem, né, menos consultas do que ele viria programado, porque a gente sabe que ele tem um outro médico que vai dar suporte. Então, nós temos que ter uma rede intermediária de suporte próximo da casa do paciente também. Então, essa rede eu entendo que, assim, existe uma boa estruturação para essa doença rara, mas ela ainda precisa melhorar para que o paciente tenha um acesso igualitário e equitativo no país inteiro, porque não é igual para todas as pessoas em todos os estados. Então, acho que a gente ainda tem muita coisa para melhorar. No sistema privado, o que acontece? Ainda não tem centros de referência no sistema privado. Isso é possível? Uma vez que o paciente tem convênio, ele pode pagar particular, desde que tenha realmente uma estruturação junto com as secretarias. E por quê? Porque o sistema privado ele vai depender do SUS, porque como é medicação de alto custo, o paciente vai sair com uma prescrição para ele pegar a medicação no SUS. Sim. Então, o serviço, se tiver uma estrutura de um serviço privado, ela vai precisar ter uma estrutura vinculada à Secretaria de Saúde e ter uma referência adequada, porque o paciente vai sair com um processo de alto custo, um processo, uma documentação, para que a medicação seja pega no SUS. Então, precisa ter uma estruturação adequada. Não é qualquer pessoa pode ir lá e falar assim, montei um centro de referência num serviço privado, por exemplo. Porque tem toda uma norma, tem toda uma rotina e um grupo de suporte, né, para poder fazer diagnóstico e acompanhamento desses pacientes. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui para os dois, na verdade. Mesmo sendo, né, uma doença desafiadora e que requer um manejo adequado, o que vocês, como especialistas nessa área, podem falar para um paciente que recebeu o diagnóstico de HAPI e também um pouquinho do papel do pneumologista para essa melhora da saúde respiratória da população? Começando pelo doutor. Então, vamos lá. Tem alguns pontos que a gente já levantou aqui. A Eloara falou como mudou o tratamento da hipertensão arterial pulmonar nos últimos anos e aí colocar para o paciente que está recebendo esse diagnóstico isso, a Adriana, dizer assim, você recebeu o diagnóstico, mas hoje a gente trata muito melhor a doença do que a gente tratou antes. Então, a gente tem um caminho para seguir. Então, seu diagnóstico acabou de ser firmado, você fez... E aí, boa parte da gente precisar do centro de referência, porque a gente precisa fazer o cateterismo cardíaco direito dentro de um centro de referência para que não tenha erro, já que vai fazer um exame que já é um pouco mais invasivo. Você fez esse exame, você está aqui o seu diagnóstico. A nossa linha agora de tratamento é essa. Atualmente, para a gente que trata hipertensão arterial pulmonar,
Quando a gente pega um caso, não, esse aqui é hipertensão arterial pulmonar, que a gente começa a tratar, ver esse paciente melhorando, a gente se sente muito bem. Então, a gente consegue passar para o paciente a segurança de quem já viu inúmeros casos melhorarem e dizer assim, você vai começar esse remédio, você vai melhorar pra caramba. Sim. Esse remédio aqui é remédio para sua doença. Então, passar essa firmeza para o paciente, essa tranquilidade de que ele vai começar o tratamento e de que ele vai melhorar, isso já é o principal passo a ser dado, e isso a gente consegue fazer com muito prazer e muito gosto. E o papel do pneumologista, de uma maneira geral, infelizmente, não só aqui em São Paulo, mas nos outros estados, em boa parte dos outros estados, o tratamento da hipertensão pulmonar ele é em centros de referência, porque a doença é tão complexa que exige que os médicos sempre fiquem se atualizando e estudando aquela doença. Então, infelizmente, por quê? Porque se fosse mais simples, era ótimo, porque todo mundo poderia tratar. Então, infelizmente, a complexidade da doença exige que ela seja tratada por subespecialistas. A gente tem subespecialistas ao longo do Brasil todo, talvez não em todo o estado, mas tem próximo. E esse subespecialista, o pneumologista geral, aprender quem é esse subespecialista e poder conversar e poder encaminhar é essencial. Então, atualmente, o papel do pneumologista, de uma maneira geral, é reconhecer que a doença é rara, é grave e que tem alguém para ajudar, tem um suporte de alguém que está estudando e se dedicando para aquela doença para que o paciente possa ser beneficiado. Perfeito, doutora, por favor. Adriana, continuando o que o Leônidas estava falando, né? É só para você, para quem está nos ouvindo entender, né? Como é doença rara, a recomendação é que a gente atenda, no mínimo, pelo menos 50 pacientes por ano. Porque é uma doença rara. 50 pacientes não é nada dentro de doenças como asma, doença obstrutiva crônica, enfisema. Mas por quê? Porque nós temos que ter conhecimento da doença. Porque se você vê um caso por ano, uma vez na sua vida no consultório, você não sabe manejar a hipertensão pulmonar. Então, ir para o centro de referência à doença rara, e aí eu falo de doenças raras como um todo, é porque as equipes toda semana vem uma quantidade tão grande de pacientes que você lida melhor com o paciente. Então, nós sabemos como manejar o paciente. E eles mesmos sabem, porque às vezes eles chegam numa intercorrência, vão num pronto atendimento, eles falam, doutor, alguém precisa ligar para vocês, porque eles não sabem o que é a doença. Então, acho que esse é o papel importante do pneumologista que está no centro de referência para o paciente, e o pneumologista geral ou cardiologista que está acompanhando ter essa ligação, que foi o que o Leônidas comentou. Quando o paciente faz o diagnóstico, eu falo assim, não tem problema chorar. Faz parte do processo, Adriana. Não é fácil ter um diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar. Os pacientes, eles já chegam para a gente buscando informação, eles já chegam sabendo que é uma doença de prognóstico difícil, de que tem pacientes que respondem muito bem ao tratamento e tem outros pacientes que evoluem, né, pioram a despeito do tratamento. Então, assim, eu falo com o paciente que chorar faz parte, ficar com raiva faz parte, questionar a doença faz parte, mas tem que ter um momento que a pessoa precisa respirar fundo, focar e centralizar o que ele precisa fazer. Porque nós já tivemos experiências, né, daquele paciente que ele nega tanto a doença que aí ele não faz nada direito. E aí você começa a ver que o paciente não está evoluindo bem porque ele não é aderente, porque ele não faz o tratamento adequado, porque ele não segue algumas restrições que precisam ser seguidas. Mas o nosso objetivo, apesar de ser uma doença difícil, é que o paciente, de novo, voltando no que a gente comentou antes, tenha qualidade de vida. Então, no começo é muito difícil até o paciente entender toda a dinâmica e a complexidade do que está acontecendo no corpo dele, mas depois de um tempo ele entender assim, até onde é o meu limite, né? Nós não damos mais limite para os pacientes. Eles podem ganhar a vida o que eles quiserem, voltar a trabalhar, terem as suas famílias, viajarem, mas nós precisamos fazer com que o paciente compreenda até onde é o limite para ele não ter tantos sintomas, para ele poder participar de uma vida laboral, social, familiar. Então, tudo isso, ela passa naquela primeira consulta, mas passa durante todo o acompanhamento. Então, o pneumologista tem um papel fundamental de não só ensinar como é que o paciente vai
os efeitos colaterais, o benefício da medicação, mas também ajudá-lo a entender como ele vai lidar com a vida dele daqui para frente, né? Então, sair daquela fase de que não aceito a doença ou nego a doença para ser realmente um protagonista da própria história, que é o que a gente fala hoje. O paciente precisa se apropriar da doença para participar do tratamento e que a gente consiga fazer o melhor planejamento para ele. Doutora, então pensando nessa evolução, né, da medicina, o que temos de fato hoje para tratar os pacientes com HP? Queria que vocês esmiuçassem um pouquinho mais isso. Adriana, nós temos hoje, então, a disponibilidade de 4 vias diferentes. A gente chama de 4 vias porque é onde a droga atua de forma diferente, mas no final elas se somam, né? A adição de benefício para o paciente. Então, quando nós temos 4 vias diferentes, significa que em algum momento, se o paciente piorar, ele pode chegar até uma 4ª medicação. Se ele ficar estável, por exemplo, eu começo com 2 drogas e ele ficar estável, não significa que logo no primeiro, no segundo ano, ele já vai ter 4 medicações. Depende muito da evolução e de como a gente está enxergando os exames do paciente, que a gente chama isso de estratificação de risco. Então, por exemplo, o paciente faz uma avaliação inicial, eu entendo a gravidade dele, começa o tratamento. 4 a 6 meses depois, eu reavalio e entendo se o paciente melhorou, ficou estável ou piorou. E aí que eu vou decidir se eu vou mexer ou não no tratamento. Então, hoje, o que nós temos, né, no Brasil? Nós temos a bozentana e a ambrisentina, que é da via da endotelina. Nós temos o sildenafil e o riociguat, que é da via do óxido nítrico. Nós temos o iloprost e o selexipag, que é da via da prostaciclina. E hoje temos uma nova droga, que é da via da activina, que é o sotatercept. Todas estão disponíveis no SUS? Ainda não. Então, do que nós não temos no SUS ainda, riociguat e nem sotatercept. As outras medicações os pacientes conseguem, então nós conseguimos oferecer terapia tripla para esses pacientes, o que já melhora muito, né, e tem uma condição muito favorável esse tratamento. Você poderia me perguntar, nós estamos muito longe da Europa e dos Estados Unidos? Eles têm mais opções terapêuticas dentro da mesma via. Isso facilita, por exemplo, quando o paciente tem efeito colateral, porque não tem nada que diz que uma droga é melhor do que a outra, é muito mais nós optamos, dependendo muito do que nós temos disponível na hora e de manejo de medicação, mas não significa que uma droga é melhor do que a outra dentro da mesma via. Então, essa é a diferença. Eles têm um tipo de acesso diferente porque eles podem combinar medicações diferentes, tá? O que é a nossa perspectiva para o paciente é que nós tenhamos realmente todas as drogas disponíveis pelo SUS. Por quê? Porque é uma medicação de alto custo, não dá para o paciente ficar comprando na farmácia. Então, para ele ter um tratamento adequado, realmente tem que ter o suporte do governo e, digo mais, os convênios hoje também precisam suportar, porque a gente joga toda a carga para o governo, mas muitos pacientes têm convênio e, às vezes, a gente também pode fazer solicitação, tem convênios que cobrem, né? Tem cobertura de medicação. Então, lembrar que a gente sempre pensa muito no SUS, mas existe possibilidade também, talvez, da gente usar as seguradoras aí para ajudarem no tratamento da HP. Partindo, então, para o nosso encerramento, doutores, alguma mensagem final para dar para os médicos e para os pacientes sobre esse tema tão importante, doutor? Vamos lá. Para os pacientes. Tenho certeza que o seu médico é especialista em circulação pulmonar, que ele está ligado a um centro de referência, porque para a gente conseguir tratar essa doença, a gente não consegue tratar sozinho, a gente precisa estar dentro de um centro. Então, eu falei que a gente estudava muito sobre um assunto só, mas não é só estudar muito, é estudar, é ver pacientes, e isso vai fazer com que você seja melhor tratado, estar dentro de um centro de referência, tratando com médicos de centro de referência. O começo do tratamento vai lhe melhorar muito se você está nessa fase, mas se você já passou por essa fase, sente que a doença está progredindo, não desanime. A Luara acabou de falar que estão surgindo novas opções de tratamento e isso é muito bom. A gente espera em breve poder oferecer esse tratamento para todo mundo. Então, a mensagem principal para você que é paciente é essa. Para os colegas pneumologistas, a gente segue à disposição para tratar junto dos pacientes. Então, o que a gente puder ajudar, o que a gente puder discutir, a gente está à disposição. Não ache que é fácil. Eu tenho alguns pacientes da medicina privada que eu trato de hipertensão arterial pulmonar e às vezes eu tenho que pegar
olhar o caso e chamar um amigo, outro, e dizer assim, ó, olha aqui comigo esse caso, porque isso aqui está saindo do basal. Então, mesmo a gente que é, digamos, super especialista, aquele cara que estuda basicamente aquilo, a gente tem dúvidas, a gente tem casos difíceis e é muito comum a gente trocar experiências e falar. Então, você que é um pneumologista geral, fique à vontade para discutir. Se a gente conseguir ajudar, ótimo. Maravilha, doutora. Adriana, então eu vou começar pelo gancho do pneumologista, dos nossos colegas, né, pneumos e cardios, que nós estamos sempre à disposição para discutir os casos. E como o Leônidas comentou, nós às vezes discutimos com os nossos colegas da mesma equipe e às vezes com os outros colegas, porque tem casos que são realmente desafiadores para todos nós, né? Então, que nós estamos sempre à disposição para ajudar, né, em benefício do paciente. A gente tem que lembrar que aqui não tem egos médicos e, na realidade, o denominador comum é o nosso paciente, ele que precisa ser bem tratado. Então, quanto mais gente pensar sobre esse paciente, melhor. E para os pacientes, acho que a mensagem tem que ser, voltando à relação médico-paciente, mantenha uma boa relação médico-paciente, confie no seu médico. Normalmente as nossas consultas são a cada 3 meses, mais ou menos, se o paciente está estável. Tem dúvida? Faça anotações, né? Não saia da consulta com dúvida. A pior coisa que tem é você fechar a porta e falar, puxa vida, eu queria fazer uma pergunta. Não é para ficar angustiado em casa, então faça as perguntas. Leve, se você é casado, né? Leve o seu companheiro, a sua companheira na consulta, porque nem sempre o paciente consegue contar em casa o que está acontecendo, então a família também fica angustiada. Então é importante que o paciente seja acompanhado nas consultas para entender o que está acontecendo, né? E, por fim, eu acho que o mais importante é que o paciente, apesar da doença, que ele viva a vida dele. Ele não pode viver só a doença, né? A doença está ali, vai acompanhar, e a gente sabe que poderia aparecer qualquer doença na nossa vida. Nós mesmos, médicos, de vez em quando nos deparamos, nós também ficamos doentes, né? Não é fácil, mas o que eu acho que é o mais importante o objetivo é que você melhore e tenha a sua vida de volta. Então, não viva só a doença, viva a sua vida e a doença vem junto para você ser melhor tratado pelas equipes que estão te acompanhando e nós vamos aí nessa jornada junto com vocês. Maravilha! Esse foi o 4º episódio do podcast A Vida Está no Ar. Quero agradecer imensamente a presença da doutora Eloara Campos, do doutor José Leônidas Alves Júnior. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente para debater esse tema tão importante. E nos vemos no próximo episódio. Até!